faça uso aí da palavra, por até 10 minutos, o senhor Matheus Moradas, que é representante do Conselho Gestor dos frequentadores do Parque do Carmo. Por favor, senhor Matheus, o senhor está com a palavra. Obrigado, vereador Alessandro. Primeiramente, saudar aqui a mesa, a figura da Tamires aqui, coordenadora de parques, o senhor Tiago, o senhor Jaime Sato, meu querido amigo Rogel, e os vereadores que estão online e todos os que estão aqui presentes na audiência pública. Eu queria comentar que, conversando antes de começar a audiência, comentando com a Tamires, que essa audiência ela tem mais presença da população do que a própria discussão do orçamento do Verde. É importante ressaltar isso no começo da minha fala para entender a importância do nosso Parque do Carmo. Esse parque não é uma pequena pracinha, não diminuindo a importância das praças, não. O Parque do Carmo ele é muito importante, porque ele é o parque da Zona Leste. Ele é um parque do povo da Zona Leste. E esse parque, também comentando antes da audiência aqui, muitas pessoas vão até um parque público porque às vezes não tem acesso, recurso para fazer um lazer privado, pagar um lazer mais caro, etc. Então as pessoas procuram um parque público para ter o seu lazer. E como conselheiro, eu estou há 4 anos no conselho do Parque do Carmo, e eu confesso para vocês que tem sido cada dia uma descoberta desse parque, e eu queria saudar todos os grupos que participam desse parque. Os escoteiros, os mais de 10 grupos, times de futebol que atuam dentro do Parque do Carmo. Importante que o secretário de Esporte esteja aqui, também para atender essa população que atua no esporte ali, mais de 30 assessorias esportivas que atuam dentro do parque, com corrida e etc. Os grupos de cultura, os grupos de sarau, os grupos de idosos que frequentam o Parque do Carmo, a cooperativa dos ambulantes. Então, eu queria saudar todos vocês no dia de hoje e para trazer as evidências, o problema do Parque do Carmo. Não é novo esse problema da manutenção do Parque do Carmo. Não é uma coisa que começou há 2, 3 meses atrás. É uma coisa que perdura há anos, e eu diria que desde a sua implantação. O Parque do Carmo ele tem 47 anos de existência. E nesses 47 anos, o parque ele foi doado pela família do Oscar Americano para o município de São Paulo. E ele nunca foi efetivamente implantado como um parque urbano, ou seja, concebido como um parque urbano na sua concepção, com espaço de cultura, com espaço para corrida, com estrutura como outros parques urbanos da cidade de São Paulo. Então, a fazenda foi doada para a cidade e nunca foi efetivamente implantado esse parque. Então, depois de 47 anos, obviamente, esses prédios que vêm da época da fazenda do Carmo, eles vão se deteriorar, né? Então, os banheiros, os prédios antigos do parque, os telhados dos prédios, etc., eles vão se deteriorar, porque o parque nunca foi efetivamente implantado. Então, uma fazenda que já era antiga, que foi doada para o município de São Paulo, e que o município nunca investiu efetivamente para implantar esse parque, obviamente que os problemas de manutenção vão começar a aparecer. Então, a gente percebe no Conselho que, ao longo desses anos, todos os anos, e quem acompanha a SPTV, a Band, sempre aparece o problema do parque, que está lá com o problema de banheiro, o problema da energia elétrica, os bebedouros que estão quebrados, toda hora aparece lá na SPTV. Só que esse parque, a gente ama esse parque. E eu fiz questão de saudar a comunidade do Parque do Carmo, porque a gente cuida do parque como se fosse o nosso jardim. E a comunidade cuida com muito amor desse parque. Então, são inúmeros exemplos dos escoteiros que fizeram vários mutirões para cuidar do parque,
a cooperativa de ambulantes, que também, num momento de dificuldade ali de manejo, os próprios cooperados iam lá, limpavam o banheiro, faziam manutenção. Então, a gente cuida do parque. O munícipe cuida do parque. O frequentador ama esse parque e cuida do parque. O que falta é a prefeitura entrar. A prefeitura não está cuidando do Parque do Carmo. E não é um problema do governo atual ou do administrador, etc. É uma coisa que perdura há anos. Há anos que não se atendem ao Parque do Carmo adequadamente. Então, tem um exemplo também que eu queria trazer, conversando com a Tamires, que é coordenadora de parques, um dia, ela falando, olha, às vezes quando cai um galho no Parque do Ibirapuera, aparece até Ministério Público, TCM, vereador, para resolver o problema do galho. E no Parque do Carmo, às vezes aparece um corpo dentro do lago e demora 3 dias para resolver o problema. Como que pode isso, gente? Sabe por que acontece isso? Porque o nosso parque é na Zona Leste. Porque a Prefeitura de São Paulo abandona a Zona Leste. A Zona Leste tem 4,5 milhões de habitantes. E eu queria saudar o nosso saudoso Padre Ticão e o Padre Paulo, que defende. O Padre Ticão, infelizmente, a gente perdeu esse ano, mas o Padre Paulo continua defendendo a Zona Leste como ninguém. 4,5 milhões de habitantes. É mais que a população do Uruguai. E como que pode os nossos equipamentos públicos ficar nessa condição? Como que pode? Não é aceitável. Não é aceitável que a gente deixe a condição de zeladoria do parque nessas condições e a condição de infraestrutura do parque nunca foi implantado, Zé. Então, a gente sonha com um parque melhor. Óbvio que tem as questões emergenciais, que eu acho que o seu Jaime vai trazer com mais evidência, que é a questão imediata. A gente precisa de solução esse mês. Não é no mês que vem, é agora. O parque está sem energia faz 2 meses. Imagina o Ibirapuera, se ficasse um dia sem energia elétrica. Imagina o Parque da Aclimação, se ficasse uma semana sem energia elétrica. E por que no Parque do Carmo a gente tem que aceitar calado? A gente tem que ficar tranquilo. Por quê? Por que a Zona Leste é abandonada desse jeito? Não é aceitável. Então, quando a gente compara com outras regiões, que isso acontece não só no verde meio ambiente, nos parques, mas várias condições dessa cidade, a Zona Leste é esquecida. E não é diferente dos parques urbanos. O Parque do Ibirapuera, ele recebe investimentos vultuosos da prefeitura para ter toda aquela infraestrutura de anfiteatro, de não sei o que lá. Vultuosos, muito dinheiro vai para o Parque do Ibirapuera. E nessas idas e vindas de conselho, eu participei de algumas audiências, de outros parques, para conhecer a luta de parques de outros lugares da cidade. Do Parque Aclimação, que implantou parquinho, fez um negócio legal lá com campo de futebol, etc. Dinheiro público, gasto com dinheiro público. O Parque de Trianon, recentemente, retirou as palmeiras, gastaram quase 2 milhões de reais lá para tirar as palmeiras do... Não sei o nome da árvore exatamente, mas tiraram as palmeiras. Tem que cuidar do parque, tem que tirar a palmeira. E no Parque do Carmo falta torneira no banheiro. A gente não consegue resolver a torneira do banheiro. E aí a gente fica muito feliz que implantam parques nas cidades. É muito importante que implantem parques. São mais de 167 parques para implantar. E um parque recentemente inaugurado foi o Parque Augusta. Uma luta popular, uma luta dos movimentos aqui do centro, mas que a prefeitura, Alessandro, gastou 240 milhões de reais cedendo outorga onerosa para a empreiteira liberar o terreno para implantar o parque. Então, a gente precisa colocar isso aqui na Câmara dos Vereadores, que esse é o problema. Como que gastam 240 milhões de reais para implantar o Parque Augusta e falta torneira no Parque do Carmo? Como que gastam esse volume de recurso para o centro da cidade, para as áreas nobres da cidade, e o Parque do Carmo está... Você vai no estacionamento, parece uma buraqueira enorme. 40 mil pessoas por semana frequentam esse parque. O morador de Itaquera é menos importante do que o morador de Moema?
O morador da Zona Leste é menos importante do que aquelas pessoas que moram perto do Parque Burle Marx, lá no Morumbi? Não, não são menos. A gente é tão cidadão quanto, e a gente merece o respeito. Então, a gente sonha com um parque que tenha casa de cultura, né? Um parque... Por que o parque não tem casa de cultura? Tem que ter casa de cultura. O Ibirapuera não tem um baita auditório maravilhoso? Por que o Parque do Carmo não tem um museu para resgatar a questão ambiental, falar das espécies, das mais de 130 espécies de aves que estão lá no Parque do Carmo, que passam por lá? Por que não tem um museu para levar as crianças, para ensinar as crianças? Né? Então, a gente fala da questão emergencial, sim, mas tem que falar das estruturas, tem que falar dos grandes projetos para o nosso parque. Por que esses 8 times de futebol, 10 times de futebol que fazem o seu trabalho lá, não tem nenhum vestiário para tomar banho, para trocar de roupa? Por que a gente tem que sofrer, cara? Não dá. E tem os corredores do parque, os atletas do parque. Tem um senhor de 95 anos que corre lá no parque. Ele fala, pô, é uma luta histórica dos corredores do parque para ter um espaço para corrida. Tem o pessoal do ciclismo, que frequenta o parque, pô, precisa de um lugar para fazer ciclismo. Vira e mexe, a gente recebe no conselho denúncias de colisão no parque, porque não tem uma ciclovia no lugar certo, então as pessoas se machucam. Pô, por que a gente tem que... 40 mil pessoas por semana, não é uma pracinha, é um parque, é o principal parque da Zona Leste. Nós temos monumentos doados pelo Japão. O Japão doou alguns monumentos lá para saudar a Festa das Cerejeiras. Inclusive, a Festa das Cerejeiras é a principal festa popular da Zona Leste. Como que o município abandona, larga o principal parque urbano da Zona Leste, que recebe a principal festa popular da Zona Leste? Quem não lembra das Cerejeiras? Como é lindo aquele lugar, né? As árvores são lindas, mas o município não cuida do espaço. O banheiro está abandonado, tudo abandonado. Então, eu queria colocar essas questões. Eu acho que as fotos vão ficar muito evidentes, Alessandro, que realmente precisa de uma revisão geral desse parque. E eu queria frisar, muito importante, pessoal, eu acredito que não é apenas a gente cuidar desse emergencial agora, sabe, tapar um buraco, fazer um puxadinho ali e tal, não vai resolver o problema. O Parque do Carmo precisa ser reimplantado. A gente precisa resolver o problema imediato com um grande projeto para a gente ter um parque urbano decente para a Zona Leste. Então, eu queria colocar isso, saudar todos os meus amigos do parque. E é isso, pessoal. A luta não acaba aqui, a gente vai ter um parque decente. Esse é o sonho de todo mundo. Não é à toa que essa audiência pública está lotada. Num dia de pandemia, etc., tem quase 70 pessoas acompanhando, entre as pessoas que estão aqui e estão em casa. Então, é importante esse parque. Num dia de semana, 70 pessoas tirarem o dia para defender esse parque, é porque tem coisa boa. A gente vai lutar e a gente vai conseguir, pessoal. É isso, um abraço para todos. Obrigado, senhor Matheus Muradaz, pela exposição com muito conteúdo que o senhor nos traz aqui hoje. Quem vive, convive, escuta os frequentadores, é uma pessoa que usa o Parque do Carmo e conseguiu aqui transmitir para todos nós essa sensação de desprezo do poder público para com aquele equipamento. Muito obrigado pela sua participação e o seu relato.